Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre as segundas centúrias do amor e da pura oração de São Máximo Confessor. Vamos fazer o nosso 32º encontro, os capítulos 72 a 74. Ouçamos o capítulo 72. Nos afirma São Máximo: assim, como é mais fácil pecar em pensamento do que pecar em ato, também o combate contra os pensamentos é mais difícil do que o combate contra as coisas. São Máximo, então, afirma: é mais fácil pecar em pensamento do que pecar em ato. Os pensamentos não têm limites e eles divagam. Os atos são limitados às coisas. Os pensamentos são incorpóreos e voam. O pensamento não tem corpo. Assim, o combate, a luta constante contra os pensamentos é mais difícil. Cabe aqui uma disciplina macese, para que os pensamentos não seduzam as pessoas e elas possam saber controlá-los. Mas São Máximo afirma: é mais fácil pecar em pensamento do que pecar em ato, do que o combate contra as coisas materiais. As coisas, por serem realidades externas, elas podem ser percebidas pelos sentidos, são mais fáceis de rejeitá-las. E a pessoa, então, pode não ser seduzido por elas. Ser capaz de renunciar às coisas, ser capaz de usar a vontade e rejeitar as coisas, aquilo que se apresenta nos sentidos, é mais fácil do que os pensamentos. Ao pensamento, ele não passa pelos sentidos e por isso é mais difícil dominá-los. Às vezes você, em oração, pode evitar um barulho para poder orar, evitando o sentido do ouvir. Ou pode evitar o sentido de ver, fechando os olhos ou se afastando da visão. Você pode evitar os sentidos para se dispor melhor. Mas às vezes, quando em oração você percebe, muitas vezes, que o pensamento divaga, os pensamentos não lhe obedecem, você tem dificuldade de concentrar pelas imagens e pensamentos que traz. O mesmo acontece quando se relaciona ao pecado. O desejo do pensamento é mais difícil de ser contido que os pecados em ato. Às vezes eu falo com as pessoas, quando elas dizem: quando eu estou em oração, meu pensamento divaga muito, vai em vários lugares. Às vezes eu falo assim: então, se foi, você está lá numa casa, você está o pensamento divaga, você está numa igreja, você está num sítio. Naquele momento, firma aquele pensamento, contempla aquela realidade daquele sítio e começa a louvar a Deus, a agradecer a Deus, a natureza, as plantas. Ali você vai servir de um pensamento que vem, e fazer dele e tentar resgatar nele o valor, o sentido maior. Mas os pensamentos são mais difíceis de controlar. A gente consegue controlá-los, sim. São Máximo, no seu livro Ascético, nos diz que o irmão, no caso aqui, aquele que quer conhecer a vida espiritual, suplica ao Pai, que é o Pai espiritual, o Mestre, que o ensine de que modo na oração a alma se afasta de todos os pensamentos. O velho, então, o pai, o monge por excelência, aquele que mantém a unidade, responde: os pensamentos são pensamentos em torno de qualquer coisa. Das coisas, algumas são sensíveis. Nas centúrias, acentua o pecar em ato. E as outras, inteligíveis, pensamentos especulativos racionais. Estes pensamentos induzem a mente,
seduzindo-a, agita os pensamentos da pessoa. Assim, os pensamentos seduzidos divagam, impedindo a pessoa de se centrar, né, na busca de uma unidade pessoal. Esses pensamentos muitas vezes ajudam as pessoas a se fragmentar e não estar realizando aquilo que ela deveria fazer naquele momento, seduzindo-a com esses pensamentos especulativos e inteligíveis, que tendem ao apego e tendem ao pecado. A solução à cura, diz São Máximo, é se colocar na graça da oração para unir os pensamentos com a mente em Deus. Aqui vale a oração que pede este dom da graça. Nós não conseguimos por nós mesmos fazer isso. É uma graça, então deve ser pedida e suplicada com intensidade. E quando os pensamentos são dominados, a mente, estando diante de Deus, se torna divina, nos diz São Máximo, nesta obra que nós estávamos falando, essa obra que se intitula O Ascético. Então, diante desta obra, ele nos afirma, quando os pensamentos são dominados, a mente, estando diante de Deus, se torna divina, repetindo. Ela não está dividida, nem se deixa fragmentar por realidades que levam ao apego, à dispersão e ao pecado. Isso aqui do livro Ascético, do parágrafo 23 e parágrafo 24. Continua São Máximo no livro Ascético, explicando o velho ao discípulo como a continência dissipa o desejo. A continência dissipa o desejo quando faz abster-se de todas as coisas que não satisfazem a necessidade, mas causa um prazer. Assim, a continência não faz participar de alguma coisa, senão aquelas necessárias à vida. Muitas vezes, se nós tivéssemos a consciência do que realmente é necessário à vida, porque muitas vezes nós escolhemos tantas coisas não necessárias e nos perdemos nessas coisas não necessárias, deixando aquilo que é mais o objetivo, as coisas necessárias, que dão sustento à vida. Então, é muito importante que possamos afastar das ilusões, das falsas felicidades e realizações que as coisas nos oferecem, que os pensamentos nos oferecem. E faz cessar-se não das coisas prazerosas, e faz cercar-se não das coisas prazerosas, mas das coisas úteis. Então, um pensamento que é capaz de criar uma disciplina, é capaz de ver o que é útil realmente para o sentido maior da vida e o que dão simplesmente prazer, mas muitas vezes são prazeres que fazem as pessoas perderem o sentido, a razão, o sentido último das coisas, da vida. Assim, os olhos, os desejos, se tornam impuros, se tornam sem freio. A língua falam coisas que acariciam os ouvidos, e as orelhas acolhem palavras vãs, e a mente, em seus pensamentos vãos, desprezam a Deus. E a alma comete adultério no pensamento, provocando também no corpo ações ilícitas. Isso é o que São Máximo fala nesse livro Ascético. Número 73. Vejamos o capítulo 73. As coisas existem fora do intelecto, mas seus pensamentos existem dentro. Está, portanto, no intelecto usarmos bem ou mal as duas coisas, pois o mau uso das coisas segue o mau uso dos pensamentos. Quando os pensamentos voam, divagam, a pessoa perde a concentração e a disciplina. As coisas existem fora do intelecto. Estes se encontram no mundo, mas os pensamentos se encontram dentro. Porque o ser humano, ao ver a realidade do objeto, ele está diante da realidade das coisas, ele transcende a sua própria realidade, ele sai de si,
e entra em contato com essas coisas e trazem essas coisas para dentro de si, criando imagens dessas coisas. E muitas vezes se deixando ser seduzido por essas coisas como sentido da vida. Assim, está no intelecto usarmos bem ou mal as duas coisas. Ou usamos mal ou bem as coisas que estão fora de nós, usar as coisas para servir a vida, ou usar as coisas para sermos escravos delas. Ou usamos bem ou mal os pensamentos, que podemos usar o pensamento mais sentido bom, através daquilo que se possa ser usado e possa ser colocado a serviço da vida, e aquilo que não pode. O uso que fazemos das coisas é que se pode criar o valor do bem ou mal, o valor moral das coisas. Tudo foi criado para o Senhor, mas também tudo foi criado para o bem, mas posso usar mal o que me foi dado como bem. Quando uso mal as coisas como consequências, usarei também mal os meus pensamentos. A intencionalidade má de ver as coisas para usá-la mal. O uso viciado vicia também os pensamentos. Vamos ver o capítulo 74. O intelecto recebe os pensamentos passionais por 3 caminhos: pela sensação, pela compleição do corpo, pela memória. Pela sensação, quando as coisas pelas quais nos apaixonamos a atingem, levando o intelecto a ter pensamentos passionais. Pela compleição do corpo, quando este é alterado por regimes desregrados, pela ação dos demônios ou por alguma enfermidade, empurra por sua vez o intelecto para os pensamentos passionais ou para os caminhos da prostituição. Enfim, pela memória, quando esta faz surgir as lembranças de coisas que nos atormentaram, conduzindo igualmente o intelecto aos pensamentos passionais. Então, nós estamos aqui no nosso último capítulo. O intelecto recebe os pensamentos passionais por 3 caminhos, nos diz São Máximo. Primeiro, pela sensação, porque vem pelos sentidos. Os sentidos são 5. Pela compleição do corpo, isto é, pela inclinação do corpo, a forma como o corpo tende a determinadas coisas, e pela memória, pela manutenção daquilo que se lembra do passado, do apego que se tem ao passado, e esse apego sempre torna, na tentativa de fazer com que a pessoa volte àquilo como fonte de prazer. Primeiro, pela sensação. Quando pelas coisas aos quais nos apaixonamos, atingem os sentidos e a sensação. Os sentidos sentem prazer, nas coisas e leva o intelecto a ter pensamentos passionais. Estes pensamentos são alimentados pelos sentidos diante de desejos desordenados e passionais, apegos. As coisas existem para servir a vida e não para que nos tornemos escravos delas. Ser livre diante das realidades, para não sermos submetidos a essa realidade. A única submissão que o ser humano tem é a Deus. E ao estar submetido a Deus, ele vai saber relacionar com as coisas e com as pessoas. Segundo, pela compleição do corpo, onde o corpo se inclina. Vem alterado por regimes desregrados, pela ação dos demônios, ou por alguma enfermidade, empurrando o intelecto para os pensamentos passionais, ou para os caminhos da prostituição. Quando o corpo declina para desejos desregrados, seduzidos pelos demônios ou pelo mal, seduzido para a obtenção do prazer ou por um momento de enfermidade, uma doença do corpo que faz o ser humano perder o domínio de si mesmo. Sempre manter o domínio de si mesmo. Nunca ser escravo de ninguém, a ninguém,
e coisa alguma. Nós estamos submetidos a Deus, é o nosso Criador, é o nosso Salvador. Como sentido último e como razão da existência, é Ele que nós nos apegamos. Terceiro, pela memória. Quando faz vir à mente a lembrança das coisas que nos atormentaram no passado, que nos tentaram, e assim faz o intelecto conduzir para as coisas passionais, desejos desregrados, fazendo relembrar o que foi deixado, o prazer renunciado, e vem com tanta força que a pessoa quer voltar a sentir, a passar por aquela experiência que no passado era prazerosa, mas era efêmera. No fundo, não traziam felicidades, mas só rompiam as pessoas e fragmentavam as pessoas. Este vem para atormentar as pessoas com desejos do passado e que a pessoa os traz à memória, tentando voltar ao estado em que saiu. E nós devemos sempre estar atentos a não voltar ao estado que saímos. Faz lembrar aquela parábola de Jesus, que quando os demônios são tirados no lugar e eles voltam com mais forças na tentativa de conseguir a submissão à escravidão das pessoas diante dos seus próprios desejos passados. Então, a memória está sempre querendo fazer com que a pessoa volte a experiências que não deram certo, mas o prazer seduz a pessoa e ela acha que com isso ela vai ser feliz. Quanto mais ela está atada a esse tipo de prazer, mais escrava ela fica na sua própria vida. Somos criados para a liberdade, não para a escravidão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.